Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live. Deixa eu arrumar essa câmera. Então, eu tentei colocar para vocês aí um quadrinho que ainda não atualizou, porque a internet no meu computador está lentíssima. Oi, Edmundo. A internet está lentíssima no meu computador e eu descobri a razão, devo desculpas para vocês. A net simplesmente cortou meu Wi-Fi. Ainda bem que eu tenho Vivo no celular. Não defendo nenhuma das empresas, mas enfim. Eu esqueci de habilitar no app do meu banco o débito automático. Eles cortaram minha internet. Mas ainda bem que o telefone celular eu pago a moda antiga, sabe? Eu recebo a fatura no e-mail e pago, então eu não corri esse risco. Agora, eu acho que eles só vão regularizar a minha internet no computador amanhã. Mas, de qualquer forma, estamos aqui, né? Eu tentei subir para vocês um quadrinho, acho que daqui a pouco ele atualiza lá. Se na hora que eu desligar, eu faço pelo celular, né? Que é um quadrinho que tem um esquema. É uma coisa muito simples, eu vou falar para vocês por aqui, depois eu coloco lá. Que é a estrutura de um texto acadêmico, né? Hoje eu falei para vocês que ia falar da leitura. Por quê? Na leitura, a leitura é uma coisa que a gente... eu demorei muito a entender a diferença de fazer uma leitura para fins de pesquisa e uma leitura por lazer. De qualquer forma, a gente acho que a primeira grande diferença é que a leitura de lazer a gente escolhe, não é? E a de pesquisa a gente escolhe com critérios um pouco diferentes. A gente escolhe porque precisa para pesquisa. A leitura de lazer a gente escolhe por indicação de amigos, por relação com autores que você já aprecia, enfim, porque você gosta daquele estilo de escrita. As escolhas por assunto dependem muito do momento da sua vida. E a leitura de pesquisa é uma leitura que muitas vezes é a própria pesquisa que decide para você, não é? Conforme você escolhe um assunto, nossa discussão de ontem, conforme você vai se embrenhando dentro de um assunto, você também começa a definir caminhos para que tipo de leitura você vai fazer para alimentar aquela pesquisa. E muitas vezes, não são poucas, não, muitas vezes, a gente acaba lendo autores que você de outra forma não leria. Você acaba lendo textos muito bem estruturados, você lê textos muito mal estruturados, você lê textos muito bem escritos, outros escritos com sofrimento, outros autores que têm um estilo de redação que é distante da sua realidade, então é difícil para você fazer aquela leitura. Mas, em geral, a gente sofre um pouco quando está começando, principalmente, a aprender a pesquisar, porque a gente chega para o texto de pesquisa com a mesma atitude que a gente chega para um texto de leitura de lazer. E isso faz com que, em primeiro lugar, você perca muito tempo, você se desgaste muito e você aproveite pouco a leitura. Então, sempre relembrando, nós estamos tendo como meta aqui na nossa discussão o pesquisador que quer montar o seu projeto de pesquisa. Então, nós já discutimos para que a gente faz isso. Ontem a gente discutiu um possível caminho para eu descobrir um assunto, um tema de pesquisa. E o próximo ponto, depois que eu fiz os meus exercícios e consegui definir, bom, o assunto
escolhido, o assunto que é possível para mim, que é viável para mim, é esse. E eu já tenho algumas coisas. Bom, as coisas que eu tenho, aquelas 6 ou 8 referências iniciais para montar o meu projeto de graduação, por exemplo, ou de mestrado, eu vou precisar ler esses textos e fazer uma leitura acadêmica deles para poder utilizá-los para redigir o meu projeto. Bom, essa leitura, ela entra em conflito com aquele momento que a maior parte de nós que é acadêmico, que é pesquisador, a gente tem o prazer da leitura. E essa leitura de pesquisa, ela nem sempre está relacionada com aquele meu prazer de sentar e ler, por exemplo, um autor que eu amo, que é Gabriel Garcia Marques, não é? Não é a mesma coisa, mesmo porque esse tipo de leitura, a coisa que eu menos quero saber é o fim, né? Eu quero, quando eu começo a ler um Garcia Marques, eu não quero que ele acabe, né? Eu não estou interessada no fim. Porém, quando eu sento para ler uma dissertação, uma tese, um artigo, a primeira coisa que eu quero saber é como é que acabou, não é? Não é um romance, né? É um texto que eu vou ter, se ele estiver bem estruturado, na introdução dele eu vou ter uma ideia geral de tudo que ele apresenta. E também vou ter uma ideia geral de tudo que ele não apresenta. Se eu imediatamente, após ler a introdução, for à conclusão, eu vou entender onde é que ele chegou, onde esse autor chegou, né? O que ele se propunha deve estar claro na introdução. E aonde ele chegou deve estar claro na conclusão. E isso deve ser um motivador muito grande para eu, pesquisadora, ler a parte do meio toda, tá? Então, não é obrigatoriamente uma leitura linear, né? Eu não vou começar na primeira página, sentar, arrumar um café, sentar e ler do começo ao fim. Eventualmente eu posso fazer isso sim. Depende de quê? De uma coisa que a gente tem muito hoje e que normalmente a gente não tem: tempo, né? Então, se eu tenho tempo de ler uma tese, uma dissertação 2, 3 vezes, a primeira leitura pode ser essa. Pega uma deliciosa xícara de café, umas bolachinhas, claro, né? Sento no sofá ou na rede, como eu tenho gostado ultimamente, tenho gostado de sentar na rede, e começo a ler do começo ao fim, né? Sem nenhuma preocupação de quanto tempo eu vou demorar para ler. Agora, no dia a dia, você tem 1 mês para terminar o seu projeto e você tem 6 referências e você nem sabe se essas 6 são as melhores que você podia ter, você tem que fazer essa busca por referências. Nessa busca por referências, você não tem tempo de sentar com uma xícara de café e ler cada texto que pode ser utilizado no seu projeto 2 ou 3 vezes, até chegar à conclusão de qual é que você vai utilizar. Então, essa é uma perda de tempo enorme, mesmo porque você está montando um projeto de pesquisa, você está realizando a pesquisa. Isso é muito diferente. E por incrível que pareça, muita gente confunde as duas coisas, tá? Então, o que é que eu preciso conhecer do texto para eu poder incluí-lo no meu projeto de pesquisa? Eu tenho que ter muito claro quais são os objetivos daquele autor. Porque ele pode estar falando de um assunto que me interessa muito, mas ele pode estar abordando para uma finalidade que não vai passar pelos caminhos que eu vou precisar no meu trabalho. Então eu posso gastar horas lendo esse texto para, ao final, chegar à conclusão de que ele é muito bom, mas que eu não vou poder utilizar, ou que não é importante para a minha pesquisa. Então, a gente tem a leitura de pesquisa, no momento inicial, ela é muito técnica. Eu tenho que saber, numa rápida passada de olho pelo texto, qual que é o assunto, dentro desse assunto, qual é o problema que esse autor no qual esse autor está se focando, por quais vias ele se foca nesse problema, ou seja, vou direto lá no fim, quais são as referências que ele usa. São atuais, não são atuais?
essas referências, eu tenho intimidade com essas referências, elas têm a ver com as outras coisas que eu já levantei. Lembra, quando escolhi o meu texto e eu bombardeei com aquelas questões que a gente discutiu ontem, eu descobri que o texto, o assunto que eu escolhi me é familiar. Se me é familiar, eu tenho lá 2, 3 coisinhas na minha estante, pelo menos, que tem a ver com aquilo. Então eu já comecei com alguma referência, não é? E conforme, então, eu vou passando o olho nesses textos que eu vou encontrando, em periódicos, em anais de congressos, em dissertações, em teses, eu sou capaz de identificar textos que têm o potencial de ser útil no meu projeto. Depois disso é que eu vou fazer uma leitura em alguns textos. Mas imagina, se eu tenho 1 mês ou 2 para montar um projeto e eu separo 8 livros para eu ler inteiro. Não dá, gente. Não é possível. Não é? Ou você vai montar o projeto, ou você vai ler toda aquela bibliografia que você levantou para decidir qual você vai usar. Não é assim. A gente faz um olhar técnico para pela pilha de livros e artigos. Pilha porque eu já falei, eu sou do século passado, então eu tenho muito essa ideia física de pegar o livro, né? Aquela lista que você fez lá, né? No seu aplicativo, no Word, em algum lugar você fez uma lista das coisas que você levantou, fisicamente ou digitalmente. Não dá tempo de sentar e apreciar tudo com a xícara de café. Então você vai pegar o texto e vai identificar a primeira coisa que deve nos ajudar na sua busca por assunto, por textos, você vai primeiramente buscar títulos, não é? Bom, ontem a gente falou autores que tenham a ver com o assunto, via Lattes, por exemplo, via programas de pós-graduação, via congressos. Você vai pegar dissertações e teses relacionadas a esse autor ou a esse assunto. Como você faz a busca dentro do assunto? Você vai buscar títulos, palavras-chave, né? E esse é um assunto para um outro dia, palavras-chave, anota aí. Palavra-chave é o assunto para uma grande discussão, mas enfim. Palavra-chave, as palavras-chave são os descritores que vão te ajudar a afunilar que textos podem eventualmente te interessar. Selecionou títulos, palavras-chave. Segundo passo dessa lista, que ainda está grande, né? Só com títulos e palavras-chave. Resumos. E aí, com muita reza brava, para que os resumos sejam bons. Porque nós temos uma enxurrada de resumos muito mal feitos. E aí você lê o título, lê as palavras-chave, lê o resumo e ainda não entendeu do que se trata. Não é? Eu discuto isso um pouco no texto que escrevi com o Fausto lá em 2012, porque nós sofremos muito para poder triar aqueles 3.500, não sei quantos artigos que nós criamos lá sobre performance musical. Então, se o resumo não esclarece muito bem essas 4 coisas que eu tenho falado para vocês, do que se trata, problema, objetivo, caminho metodológico e de preferência uma quinta lá, como é que o texto está estruturado, não é? E no caso de publicações de capítulos de livros ou de teses, também a principal conclusão a que se chegou. Então são 4 ou 5 frases que montam um resumo, aí das suas 120 palavras mais ou menos. E quando você se depara com um resumo que tem 2 frases, é praticamente impossível ter todas essas informações. Então, se você se deparar com um resumo muito bem estruturado, através dessas 3 coisas, título, palavra-chave e resumo, você já vai ser capaz de separar os textos que podem te interessar para montar o seu projeto. Para ir no segundo momento, aí sim, abrir o texto, ler a introdução, ler a conclusão, dar uma passada de olho e ver, não, esse assunto aqui, essa abordagem interessa. E já pode usar diretamente na sua breve revisão de literatura do projeto. Por exemplo, poder citar, esse autor trata deste assunto sobre este ponto de vista. Isso você pode dizer, né? Com esse breve olhar de ler a introdução, passar o olho no desenvolvimento, ler a conclusão.
olhar técnico, olhar de estudo, não é olhar de um apaixonado pelo assunto. Isso é outra leitura, né? Lembra, você tem um pouco tempo para você buscar um material que você possa utilizar para informar a banca, para informar o programa, o orientador pretendido de que você está inserido dentro do contexto do assunto que você escolheu. O assunto não te é estranho, não é estranho ao seu universo. Você conhece alguns autores, você a breve revisão de literatura, neste caso, projeto de iniciação científica ou projeto de mestrado, você vai mostrar que você conhece, pelo menos inicialmente, o estado da questão daquele problema que você levantou, tá? O estado da arte, ou seja, você vai ser capaz de convencer quem vai ler o seu projeto de que você tem uma boa noção de onde que campo é esse que você está pisando. Para isso, seria muito bom que você fizesse essa triagem por uma leitura técnica, acadêmica, buscando textos em alguns lugares variados, atuais. Anais de congresso, periódico, dissertações, teses. Essas 4 itens, idealmente, devem estar presentes no seu projeto. Mas se eu não tiver um, não tem problema se você não tiver um, porque o que interessa é a qualidade das referências, não de onde elas vêm, mas essas duas coisas estão extremamente conectadas, não é? Se eu tiver dentro do assunto como inserir a variedade da onde eu trago os textos, é uma coisa muito positiva, né? Que vai, entre outras coisas, dizer para a banca, por exemplo, que você é uma pessoa que está ciente, que você conhece os congressos na área, você conhece periódicos na área, você também está relativamente informado sobre a pós-graduação, sobre as defesas de dissertações e teses dentro desse assunto que você escolheu. Então, quem me perguntava outro dia, como é que eu faço um projeto para ser aceito? Eu continuo sem saber essa resposta, mas esse é um indicativo de que você tem chances de ser aceito num programa de pós-graduação, quando você consegue demonstrar que você conhece o assunto. Isso é uma coisa que qualquer orientador e qualquer programa de pós-graduação vai gostar de ver, né? Isso por si só não garante sua aprovação, mas ajuda, né? Então, bom, nesse olhar técnico, a introdução vai me dizer muito, a conclusão vai me dizer muito. As referências também vão me dizer muito. Se as referências que esse texto está usando são atuais ou não. A mesma exigência que existe para o seu texto, para o seu projeto, você deve ter para com os textos que você vai ler, não é? Se o texto é de 2019, você deve esperar que o texto tenha referências dos 3 anos anteriores a quando ele foi publicado, né? Preferencialmente 19, 18, 17. Mas ele foi publicado no comecinho de 19, então é 18, 17, 16. Mas a maioria das referências deve ser recente. Sempre, Sônia? Não, gente, nada é sempre, nada é nunca. Isso vai ser muito, depender muito do texto específico, do assunto específico que estiver sendo discutido. Mas se eu tiver que dar uma orientação geral para você que está começando nesse universo, eu diria, busque referências atualizadas, né? Muitas delas devem trazer, dentro da própria discussão, históricos, revisão de literatura, de textos anteriores que você pode ter acesso via uma boa revisão de literatura, sem que você tenha que ir lá buscar cada um dos textos antigos e revisá-los, tá? Então, busca por textos que revisem a literatura em torno do problema
que está fundamentando aí o seu projeto, é uma excelente ideia, tá? Para você, principalmente para você que está entrando no assunto e não conhece tanto da literatura ainda. Bom, depois que eu fiz isso, título, resumo, palavra-chave, li a introdução e a conclusão, já tenho o suficiente para decidir se eu quero usar esse artigo ou não, esse texto ou não. Bom, meu projeto aí de PIBIC, de TCC, né, e o meu projeto de doutorado, se eu tivesse que dizer um número, né, que não é absoluto, mas se eu tiver, vamos dizer, no mínimo entre 8 e 15 referências, se forem de boa qualidade, eu acho que dá para subsidiar, dá para garantir uma justificativa, né? E sempre assim, cuidado, gente, tá? Ouçam sempre o que eu estou falando como uma indicação, não é uma obrigação, não é uma lei. Posso ter um projeto com 6 referências que sejam tão fortes que se bastam. E eu posso ter um com 20, que também é excelente. Eu posso ter um com 20 que tem 10 dispensáveis. E eu posso ter um com 6 que não são suficientes. Tudo vai depender da qualidade da referência que você tem lá, né? Mas se eu tiver que dar uma média, vamos aí que você tem aí 8 a 15 e que você envolva pelo menos esses 4 tipos de referências. Artigo em periódico, artigo em anais de congresso, dissertações, teses. Fora isso, tudo que a gente conhece que é literatura na área de música. Lembra? Audiovisual, encartes de CD, notas de programa, entrevistas publicadas, concertos, vídeos de shows, de palestras, tudo, né? Literatura. Tudo o que for relevante para que você possa redigir a justificativa que te autorizará, entre aspas, a desenvolver o projeto sobre determinado assunto, com vistas a caminhar no sentido de minimizar determinado problema. Tá bom? Bom, então, a questão toda, e aí eu queria deixar um lembrete aqui, que a nossa leitura, eu brinco, quem já foi meu aluno sabe que eu sempre falo da nossa diferença, né, entre da nossa e dos europeus, dos americanos. Nós, latinos, somos muito naturalmente prolixos na nossa fala, na nossa escrita. Não no sentido... Bom, a gente gosta de contextualizar muito, a gente gosta de contar histórias longas, a gente é um pouco mais relaxado com relação ao processo de fala e, naturalmente, o processo de escrita. Os europeus americanos são muito objetivos no sentido de escrita acadêmica, eles vão direto ao ponto, né? O que é melhor? Bom, o melhor é um texto bem escrito, né? Então, se eu tiver um estilo prolixo, eu vou demorar mais para explicar alguma coisa, mas eu não vou escrever o que é desnecessário, eu vou só escrever de uma maneira mais extensa, com mais detalhes. Agora, se eu sou mais objetiva, então eu vou escrever com menos palavras a mesma coisa, mas não vou deixar de fora nada que seja relevante. Então, não tem o bom e o ruim, existe o adequado. O que é o adequado? Você não deixar de dizer o que precisa dizer e você não infringir o que está te sendo exigido. Se o programa de pós-graduação pede que o seu projeto tenha entre 2 e 10 páginas, você não deve escrever 12. Você não deve escrever 7. Você deve escrever entre 8 e 10. Não é? Então aí você vai medir o quanto é que você pode, qual que é o espaço que você tem para escrever, e prolixo ou objetivo, seu texto tem que caber ali, né? Então, seguir a risca as definições do programa de pós-graduação para o qual você está submetendo o projeto, ou
para a agência de fomento para onde você está submetendo seu pedido de bolsa, PIBIC, ou de mestrado, ou de doutorado, não importa, você é necessário, você tem que seguir o que está lá se você quiser ser bem sucedido. Outra resposta aí para quem me perguntou, como é que eu sou aceito? Siga o que está sendo pedido. Não é igual em todo lugar. Existe aí uma média. Em geral, os projetos de pesquisa em graduação, mestrado, não passam de 8 páginas na nossa área de performance musical, tá? Em outras áreas, na área de musicologia, geralmente pode ser um pouco mais extenso, mas os programas de pós-graduação tendem a limitar entre 8 e 10 páginas, raramente mais que isso, né? E na graduação, mais ou menos 8. E como é que eu sei? Você sabe entrando no site do programa de pós-graduação para onde você quer submeter o projeto e ver o que eles pedem lá. Mas e se for PIBIC? Bom, aí eu entro no site do CNPq e descubro. Ou entro no site da Pró-Reitoria de Pesquisa da minha instituição e sigo os links que tem lá. Todas as universidades têm esse tipo de informação na área de pesquisa. Cada uma pede de um jeito. Em geral, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Mas eu vou saber especificamente só se eu entrar lá em cada um e ver o que está sendo pedido. Agora, a estrutura do projeto não muda, né? Muda às vezes o nome que se dá para a coisa. Então tem um lugar que vai estar escrito lá, coloque aqui a justificativa do seu projeto. No outro site fala, contextualize aqui o problema. Contextualizar o problema, justificar, descrever o estado da arte, informar o estado da questão, escrever uma breve revisão de literatura, são todos sinônimos, é tudo a mesma coisa. Em geral, se pede de uma maneira mais simplificada para quem é candidato a bolsas de graduação, projetos de iniciação científica. Em geral, o CNPq costuma ter contextualização do problema, ou seja, dizer onde o problema se insere, ou seja, dizer do que se trata e apresentar o problema. Num projeto de doutorado, por exemplo, você vai ter obrigatoriamente que colocar bem separadinho qual é o assunto, qual é o problema, qual é o objeto de pesquisa, porque você deve ter um conhecimento tal sobre o assunto que você sabe discutir isso separadamente, mais aprofundadamente. Mas na graduação vão te pedir isso, né? E as pessoas como eu do século passado, que foram uma escola, assim, foram alfabetizadas sem internet, né? Vamos dizer assim, a gente aprendeu a ler de uma maneira diferente de como as pessoas leem hoje. E essa leitura nos favorece hoje. E dificulta um pouco para explicar, geralmente para os alunos de graduação, a importância de ler e ler em voz alta, ou ler em silêncio, mas ter a imaginação da voz alta, que é uma coisa que não se faz hoje. Então, quando eu leio uma frase mal estruturada, o meu ouvido salta, porque eu estou lendo e eu estou ouvindo o que eu estou lendo, né? Eu estou ouvindo a minha voz interna fazendo aquela leitura. Então, a gente hoje, eu percebo nos meus alunos que se aceita de bom grado a leitura teleprompter, né? Aquela que o jornalista faz quando está apresentando o jornal, que as pausas e as respirações dele são de acordo com o que ele está lendo, é o que cabe naquela telinha que fica na frente dele, com o texto para ele. E não é assim que a gente compreende a estrutura da frase. A gente precisa ser capaz de fazer uma leitura fluente. Então, eu recomendo que você comece a prestar atenção quando você ouve uma fala que é pausada, que separa sujeito de predicado, que faz a pausa devida quando eu tenho um aposto de frase, por exemplo, de uma leitura, de uma fala onde não faz sentido os lugares onde as pessoas param para respirar
ou para fazer a entonação para o agudo ou para o grave. Começa a reparar. Você vai ver que até tem repórteres que falam e disfarçam o problema da leitura do teleprompter ali muito melhor que outros, né? Para isso, a sua leitura tem que estar voltada para a questão da pesquisa, né? A sua audição também tem que estar voltada para a questão de pesquisa. Você tem que querer prestar atenção nisso, porque se você não quiser, ninguém vai te obrigar, não é? E presta atenção, eu acho que o subjuntivo vai cair da existência da língua portuguesa, né? Porque não tem um jornalista, um âncora nesta televisão atual no Brasil que use o subjuntivo da maneira correta, né? Então a polícia acredita que o ladrão estava naquele lugar, né? Ela acredita que o ladrão estivesse naquele lugar. Então, assim, o William Bonner, todo dia, ele comenta sobre alguma coisa. Gente, não pode comentar sobre. Você pode fazer comentário sobre. Você comenta a coisa. Verbo transitivo, direto e indireto. Então, são coisas assim. Quando eu ouço isso, me incomoda. Agora, se você não está incomodado com isso, tem dois sinais. A língua está mudando, não é? E provavelmente coisas como essa vão ser cumprimento e comprimento. Eu ainda pulo na cadeira, né? Quando uma pessoa cumprimenta a outra, meu Deus do céu, né? Você não vai medir ninguém, não é? Então, se essas coisas são sinais da mudança da língua, é muito bom que a gente esteja mudando, senão estaremos falando hoje como Machado de Assis. Tudo bem a língua mudar. Agora, você, pesquisador iniciante, presta atenção, ela está mudando, mas enquanto ela não mudar oficialmente, você precisa escrever na língua culta, na língua aceita, na língua que está no dicionário. E para isso, ajuda muito se a sua leitura for atenta. Preste atenção em bons textos, em bons livros, em bons escritores, em bons artigos. Como é que eu sei que é bom? Lembra? Nós já falamos disso lá atrás. O crivo, textos que passaram por algum parecer, por crivos. Não à toa eu falei esses 4, né? Congressos, periódicos, dissertações e teses. Todos tiveram algum crivo. Pode ter erro? Pode, ninguém é perfeito, mas você tem grandes chances de estar podendo de frente a um texto que é bem organizado. E por fim eu queria dizer, então eu só leio textos bem organizados, só eles são bons? Não, tem texto muito bem organizado que tem baixa qualidade de conteúdo, tem texto muito mal organizado que é de excelente conteúdo. Quantas vezes você foi obrigado a ler um texto muito mal redigido, mas que ele era tão importante para o que você precisava que você tinha que ler, não é? Agora, nenhuma coisa, nenhuma outra, nem a outra são boas, né? O ideal é que o texto de bom conteúdo também seja bem organizado, né? Eu espero poder redigir um texto com conteúdo útil, um conteúdo de importância, bem organizado. Por quê? Porque eu quero que as pessoas leiam o que eu escrevi, porque não faz sentido publicar um texto se você não se importa se as pessoas vão ler ou não. Se você não se importa, não publica, porque para quê? Né? Então, a busca é por um texto bem estruturado. E não minimize a importância do resumo, porque de acordo com o que eu acabei de falar, ele é a porta de entrada para o acesso ao seu texto. Se eu leio o resumo e ele me diz a que você veio, eu chego ao texto. Senão eu não chego ao texto, eu não tenho como ler todos os textos para escolher qual eu vou usar. Então, título, resumo e palavra-chave é uma tríade importantíssima para que as pessoas cheguem ao seu texto. Então, não menospreze, tá? Num outro dia, pelo jeito nós vamos ter quarentena por milhares de dias, né? Num outro dia a gente pode falar mais detalhadamente da questão do resumo e
e também num outro dia a gente pode falar também da questão das palavras-chave, né? Os descritores da nossa área, que são um problema muito grande. Então, gente, como a proposta da gente é aqui 30 minutos por dia, a gente já estou assim no adiantado da hora aqui. Eu queria novamente agradecer muito a todo mundo que está aí, né? Eu, como sempre, depois que terminar a live, eu vou lá, né, dar uma curtida aí na fala de cada um de vocês, para vocês saberem que eu notei que você entrou. Eu só realmente, nessa semana inteira, eu vi que cada vez que eu saio da lógica do meu pensamento para agradecer cada pessoa que entra, eu me perco totalmente do que eu tô falando. Então é a limitação, né? Então, pessoa limitada é assim. Então eu agradeço muitíssimo e novamente peço, quando você tiver sugestão, se você tiver indicação, contribuição, escreve aí na live de hoje, se for a respeito de hoje, na live de hoje, porque eu vejo e todo mundo que está assistindo vê também. E todo mundo que vai chegar depois, que muita gente tem me dito, olha, eu não consigo às 15 horas, mas todo dia eu assisto mais tarde. Beleza, muito obrigada. Espero que a gente saia dessa logo e bem. Para isso, por favor, fique em casa, não ouça o presidente da nação, ele não tem noção. Fique em casa, faz quarentena, toma água, tá? E ó, beijo para vocês. Até amanhã.